Pronto, luz. Vamos lá, gente. Última live do dia e é revolucionário, é sensacional. A gente pode já dizer desde já, a conversa de corredor corrobora em todas as línguas, de todas as variedades de pessoas corroborando e confirmando, aplausos e ovação geral, 100% de feedback e receptividade. Bicha Travesti, do Kiko Goifman e da Cláudia Priscila, e coassinado no roteiro pela Linda Quebrada, provavelmente é o favorito para o prêmio TED Awards, que é um prêmio que é dado aqui para filmes com temática LGBTQ. Eu acho que está no papo, eu ponho minha mão no fogo sobre isso e vou acreditar piamente até o fim, porque eu acho que a gente já está com pelo menos um dos prêmios para o Brasil garantido aqui em Berlim. O filme foi abraçado de tal maneira que é inacreditável e indescritível. Aliás, a gente vai ter uma entrevista exclusiva com a Lin, tá, em breve. Ela até quis fazer selfie, ela pegou meu celular para fazer selfie para vocês, que daqui a pouco eu publico aqui, mandando beijão. Mas eu vou aproveitar essa live para falar sobre representação e representatividade das mulheres nos filmes de Berlim, até porque os filmes que caíram o embargo, eles vão abordar justamente uma questão relativa a essa no seu cerne. Gostaria só de acrescentar duas questões rápidas sobre os filmes que eu falei na live anterior. Uma é dizer, eu falei muito mal sobre o La Prière, continuo falando, mas eu queria, sobre representatividade das mulheres, dizer que é o típico filme que eu havia dito que não havia dialética, que teria sido facilmente resolvido se tivesse sido dirigido, por exemplo, por uma Mia Hansen-Løve. A Mia Hansen-Løve, para quem não conhece, uma diretora francesa maravilhosa, com filmes como, por exemplo, o sucesso do ano passado, L'Avenir, que é maravilhoso, com a Isabelle Huppert, né? E, por exemplo, eu vou citar agora o Adeus, Primeiro Amor, porque são filmes que você pode perceber que a personagem pode parecer não sair do mesmo lugar, que não tem a dialética. Por exemplo, o L'Avenir até tem, né? Mas o Adeus Primeiro Amor parece que não, parece que é um vício também, assim como a gente falou do La Prière, que é sobre vício. O Adeus Primeiro Amor, aquela menina, ela é viciada naquele cara, não precisa de explicação só por ser o primeiro amor, e ela não consegue se desgrudar ou se desvencilhar da própria identidade em relação a ele. Então, você vê perfeitamente uma diretora que consegue fazer parecer que uma personagem não sai do lugar e ter nuances extremas de dialética sem parecer ter conflito. Aquela velha história, filme precisa ter conflito? A Mia Hansen-Løve responde de maneira brilhante, como, por exemplo, esse filme La Prière, do Cédric Kahn, não consegue. Voltando um outro adendo, eu reclamei sobre a representação feminina do Transit um pouquinho só, porque, como eu disse, é dado o troco, os dois gêneros sofrem a mesma questão. Mas, só lembrando, eu falei na live anterior que era uma adaptação de um romance escrito por uma mulher, tá? O Petzold pode ser um homem, escrevendo a adaptação do roteiro como homem, está brilhante a adaptação, por sinal. Eu quero ler a obra, inclusive, eu nunca li, vou procurar o original, porque eu realmente amei a história e a interseção de tempos e de pontos de vista das várias identidades daqueles personagens, que é surpreendente, é mega revelador, mas só reiterando que esse livro e o próprio Petzold, os filmes anteriores dele são muito focados em protagonistas fortes femininas. Infelizmente ele não trouxe a atriz assinatura dele de volta, que trabalhou com ele em Fênix, trabalhou com ele em Bárbara, mas esse filme especificamente não aborda ou não gira em torno disso. Ele não é obrigado a fazer isso em todos os filmes, mas esse filme é muito bom, mas tem que reconhecer que dá um passo para trás em relação a uma coisa que ele já deu tantos avanços nos outros filmes. Mas mesmo assim, uma estética, uma linguagem maravilhosa. Se está se falando sobre a opressão, sobre a caçada ao estrangeiro, ao outro, uma repetição do nazismo. E logo no início você percebe, olha o que é uma linguagem de cinema, né? Madura, de elegância, em que você tem, por exemplo, a palavra não pode ser dada, porque se você está num período pré-guerra, em que as pessoas estão sendo perseguidas, a palavra não é dada, ela é sussurrada durante a primeira quinta parte do filme, por exemplo. Então, se o diálogo ele é necessário como um sussurro, você percebe que se está se falando sobre um campo de guerra, um conflito, que não se pode ter a liberdade de se falar. O contraplano, por exemplo, é sempre uma fuga durante
durante todo o primeiro quinto do filme. Então, se você mostra um plano que é uma ameaça e um contraplano que precisa ser uma ocultação, uma fuga, né, um fugitivo, você demonstra claramente como um filme, sem nenhuma palavra, sem nenhuma explicação, pode usar a dialética. Olha aí o contrário do La Prière, né, o Transit. O Transit consegue usar a dialética na imagem. Se o seu contraplano é uma fuga, né, é um personagem fuga, é um fugitivo, escondido, né, você percebe o quanto a imagem consegue falar sem nem precisar do diálogo para exprimi-la. Voltando para os 3 filmes agora que caíram em embargo, eu nem acredito nisso. Eu vou começar pelo Dirigido por Homem. Eu não decorei o nome porque é bem difícil, são 2 nomes. É o Axel Petersen e Mans Manson. Eles já haviam dirigido cada um, né, isoladamente, por exemplo, o filme Avalon. É a primeira vez que eles trabalham em conjunto nesse longa, mas eles já trabalharam como co-direção, eles já trabalharam em conjunto com outras funções no mesmo filme. A primeira vez que eles dividem a direção e o roteiro é essa. O nome do filme é Real Estate, The Real Estate, que é imobiliário. Na língua original ficou, que é um filme sueco, Toppen av Ingenting, que eu devo estar pronunciando muito mal. Quem sabe falar sueco aí pode me corrigir. O filme também tem uma forte representação feminina. Eu não vou dizer feminista, o filme é dirigido por homens, a intenção dele não é feminista, então não vou usar essa palavra. É uma representação feminina, mas é forte, é uma personagem de extremo poder e que agarra o filme realmente pela cabeça. O que acontece é que ela é uma vilã, ela é assumidamente uma anti-heroína, vamos dizer, e ela é o cão chupando manga. Ela é pior que qualquer vilã de novela da Globo. Tipo assim, é um filme sueco, mas vocês vão se identificar muito, por exemplo, com uma questão romena. Ela é pior do que a mãe de Instinto Materno, ela é pior do que os comentários sarcásticos e mordazes da avó em Serra Nevada. Então, assim, ela é uma landlord, que se diz da proprietária de um prédio inteiro, que administra as locações ou sublocações, que no caso são ilegais, e ela faria de tudo em nome dessa administração. Isso é uma sinopse para dizer o quê? Gente, isso é um drama, tá? É um filme que é um drama. Como é que ele consegue se transformar então num thriller? E num thriller cáustico, venenoso, tudo bem, extremamente amoral, tem que se admitir. Na saída, gente, maravilhoso dizer isso, mas havia gente gritando na cabine de imprensa. Teve gente que gritou, teve aplausos, não teve vaia, e tiveram algumas pessoas gritando em outra língua. Eu não reconheci, gostei que fosse alemão, mas tem ali imprensa de todo mundo. E eu perguntei para a pessoa do meu lado, você entendeu o que a pessoa está gritando? Ela falou, sim. Eu falei, o que a pessoa está gritando? Absurdo, ultraje. Aí eu, entendi, gostei. Por quê? É ultrajante, sim. O filme, desde o princípio, ele assume uma vertente na fronteira da moral, tá? A maior parte dele é amoral, algumas coisas são imorais, e não importa, por exemplo, abafou o som, obrigado por avisar, Sam. Não importa, por exemplo, se o que ela está fazendo tem uma motivação justificável ou não. O filme se justifica por si, por usar a linguagem das coisas que ela vai fazer como um thriller. Quem viu aqui Bom Comportamento no ano passado, por exemplo, dos irmãos Safdie, vão perceber um uso inacreditável, ainda mais por ele começar aparentando ser um drama, de uma trilha sonora que, apesar de ser orgânica também, ser instrumental, ela de repente se insere numa fusão com sintetizadores, e os sintetizadores dão um peso pro filme eletrônico, bem eletrônico, que, nossa, de repente você se vê tomado por um ritmo frenético, em que aquela mulher perversa, pérfida, começa a ser guiada por um som eletrônico que te hipnotiza, como se você estivesse numa rave, e você estivesse torcendo pela próxima maldade dela. E todas acabam, não que todas sejam justificáveis, mas todas acabam entrando numa lógica de coerência que pertence unicamente e propriamente àquela bolha daquele filme. Você não vai sair dali com uma coisa que seja, por exemplo, um Deus Ex Machina. Nada é injustificado, mesmo que talvez ela não tenha uma razão própria para se vingar, vamos dizer, só um puro ato puro, né, de representação da vontade dela imposta, que não lhe foi permitida ter a vida até então. Ela vai começar a tê-la e a tomá-la, porque não lhe era dada, e ela vai tomá-la à força, com requintes de violência,
de maneira impressionante. Para quem pensou, por exemplo, no filme Um Dia de Fúria, lembra de Um Dia de Fúria com Michael Douglas? Poderia ser uma versão, por exemplo, com uma mulher, no caso, no lugar dele, mas não seria propriamente dito, porque ela também vai sofrer algumas questões em que você vai querer vê-la se vingar, mas outras nem tanto. E às vezes ela provoca um dia de fúria nos outros. Então é bem mais complexo do que o filme com Michael Douglas. Para arrematar toda essa referência, né, de linguagem do filme, ele ainda consegue pegar emprestado de uma estética neon. Você vai ver uma iluminação, até porque ele pega a questão eletrônica, de uma maneira estética totalmente high-tech, avançada, para um drama que seria de interiores, dentro daquele condomínio. Tipo, 1000 vezes melhor do que aquela casa com aquela iluminação. Não, eu tô brincando, do estourado da roda gigante. Não vamos falar de Woody Allen, não vamos estragar o vídeo. Não, tô brincando. Eu amei a iluminação do estourado, todo mundo sabe disso, só não gostei do filme. Voltando para o The Real Estate, e tem uma curiosidade. Eu vi esse filme ontem de noite, né? E isso vai me criar a ponte para falar do outro filme agora, porque ele tem uma participação de um homem mais velho, que é um mero coadjuvante, que canta as músicas eletrônicas e que me lembrou na mesma hora de um ator específico que, tipo, todo mundo vai lembrar desse ator por um personagem que ele faz, na verdade, num videoclipe. Quem se lembra aqui de Deeper, da Madonna? And deeper and deeper. Então, cantando Madonna na Berlinale. Vocês se lembram daquele senhor de olhos claros e que ele parece ser quase fantasmagórico, ele tem um ar misterioso, eu não sei explicar, mas ele tem um je ne sais quoi meio ameaçador. E esse incrível, essa incrível aura, deixa eu até ver se eu pego o nome dele aqui que eu esqueci. Lógico, Udo Kier, gente. Ele tem uma aura, o personagem que está no The Real Estate tem uma aura do Udo Kier. Que eu não consigo. O último filme que eu vi ontem de noite, e hoje quando eu acordo eu vou lá e vejo Filha Minha, né, da Laura Bispori, e quem tá no filme dela? O do Kier. Gente, maravilhoso ter esse encontro, né, da referência. Vamos agora para Filha Minha. Que coisa mais linda, gente. Que lindo filme, coisa mais linda. Um dos únicos filmes da mostra principal competindo pelo Urso de Ouro, dirigido por uma mulher, né? A Laura já tinha dirigido, por exemplo, A Virgem Juramentada, que muita gente reconhece com maior notoriedade, porque o filme circulou mais do que os filmes anteriores dela. Ela costuma trabalhar com a Alba, é uma atriz assinatura dela, que é uma atriz também maravilhosa, com aquele sobrenome impronunciável, né? Que é... Warshor, se eu estiver pronunciando certo. E o que acontece? Esse filme, ele aborda um triângulo de mulheres. Aliás, todo o protagonismo desse filme é das mulheres. E pouco importa, por exemplo, a figura, o nome é Filha Minha, mas pouco importa, por exemplo, a figura do pai. A gente não está falando aqui que o pai, ele não importe. Não é isso. Ele não importa para o foco deste filme. Percebe-se, é reconhecido, ninguém está anulando a figura do homem. Para a primeira pessoa que me vier aqui fazer um comentário do tipo, vocês agora dizem que a única coisa que é certa é aquela que afirma a mulher e nega o homem. Que, aliás, não é o que nenhuma mulher, pelo menos de todas as minhas amizades, que eu admiro e respeito e sigo todas as causas e lutas, nenhuma delas defende a anulação do homem, gente. Então, vamos parar de ser ignorante no extremo oposto, por favor? Percebe-se e se reconhece que o trabalho do pai foi feito, mas não é nomeado em nenhum momento, é um passado que está ali, num subtexto. E quem importa são as mães. E que mães? Por quê? Gente, o que esse filme me deu, tá? Filmes dão algo pra gente. O que esse filme me deu? Posso dar um sonho pra vocês que eu sempre tive, que esse filme me realizou? Por que a gente nunca viu um filme que tivesse contraposto, colocado na mesma tela, uma em face da outra? Uma Ana Magnani, por exemplo, versus uma Julieta Massina. Não quero dizer versus, quero dizer em face de, atuando em contraplano de. Porque nunca ninguém criou essa potência de protagonistas para um filme possivelmente dirigido por uma mulher que enxergaria, por exemplo, essa potência a ser realizada, como aqui no Brasil a Renata Belo Pinheiro fez Amor, Plástico e Barulho, que vocês devem ter visto, com a Maeve Jenkins e a Nash Laila, que contrapõe duas atrizes fenomenais nossas brasileiras. Por que a gente nunca viu, por exemplo, Sofia Loren e Cláudia Cardinale sendo as protagonistas de um filme do neorrealismo, sem precisar, por exemplo, de um ator, um homem, para poder ser o protagonista em que elas seriam as coadjuvantes deles?
Por que a gente não teve a oportunidade de ver essas grandes atrizes do cinema em conjunto, numa nova narrativa? E eu estou dizendo, o que a Laura faz com esse filme é nos dar isso, é redimensionar o neorrealismo e cogitar o que teria sido se ele pudesse ter sido dirigido por mais mulheres. O que elas teriam pensado dessa estética, dessa linguagem? Ninguém está cobrando que elas precisariam ter feito um filme melhor ou pior, simplesmente diferente. E o que elas poderiam ter cunhado de assinatura nesse sentido? A Laura está cunhando, ela está dando um redimensionamento à estética neorrealista. Ela está cunhando com um feminismo em tela em equipe. A grande parte das funções principais da equipe foram feitas por mulheres, como fotografia, montagem, figurino, por incrível que pareça, foi de um homem. Mas a gente pode dar o braço a torcer. Cenografia de mulher. Então, assim, o que é você conquistar esse território e criar uma nova linguagem? Porque ela não era dada antes. Isso não era feito antes. E você tem a Valéria Golino e a Alba Wasser sendo uma potência na tela. A menina que interpreta a filha delas, a Ruiva, que é uma revelação, é uma atriz não profissional revelada por eles, eu acho que tem até o nome dela aqui, acho que é Sara Kazu, é uma incrível, realmente incrível revelação do filme. E é importante ela ser ruiva por causa do grau de parentesco que o filme vai falar. É importante ela ser ruiva porque os cabelos são um personagem à parte. Gente, o que a Alba incorpora uma Julieta Massina nesse filme, eu ficava na ponta da cadeira, assim, na ponta da cadeira, sem conseguir prever a imprevisibilidade com a qual essas mulheres estão atuando. A Alba está uma força da natureza. Ela cospe, ela morde, ela arranha, ela cai, ela desmaia, ela canta, dança. O que ela não faz e você não prevê que ela irá fazê-lo. Ela está literalmente agarrando aquele referencial à la Cabiria e retransformando isso. E o cabelo dela é um caso à parte, gente. O cabelo dela, das três protagonistas, os cabelos são muito importantes na narrativa. Vocês vão entender por que e como, de acordo com o que vocês verem o filme. Eu não vou falar para não spoiler. Mas o da Alba, em particular, gente, é um caso à parte. O cabelo dela conta toda uma história paralela ao filme. É muito sensacional. E ela engole, ela sequestra o filme sem em nenhum momento deixar o filme deixar de ter autonomia. O filme tem uma autonomia, mesmo que ela o sequestre com um gosto, sabe? Com um sabor incrível. E ela é tão dadivosa, mas ao mesmo tempo tão generosa, que ela não deixa de ter uma compatibilidade de terreno para Valéria Golino também brilhar e para a menina revelação, a Sara, também brilhar. As três brilham em conjunto. A Valéria Golino conseguiu personificar uma persona, sabe? Pé no chão, familiar, de uma pessoa comum, que era a incrível postura que a Ana Magnani conseguia trazer. Ela conseguia divar a pessoa comum, né? A pessoa comum pode ser diva também. Ela é uma diva, só que o cinema não permite isso, geralmente. E a Ana Magnani dava essa postura à pessoa comum. E essa personagem, a Peri, da Valéria Golino, ela vai trazer... Pois é, Peri, né? Parece até o peripatético da Jéssica Queiroz. Mas a Peri, ela vai trazer um pé no chão, ao mesmo tempo com a sua própria base de valores a se desafiar e a ser desafiada. Ela tem um quê de belíssima nesse sentido do Visconti, de fazer qualquer coisa pela filha dela, mesmo que essa coisa seja amoral ou não seja necessariamente o que a filha precisa, que essa filha vai precisar se libertar para poder renascer, literalmente. E é um filme que, hoje até na coletiva eu pude entrevistar na verdade toda a equipe, mas eu pude falar de fato com a Laura. Eu até expliquei para ela em relação a essa pesquisa sobre as mulheres diretoras na história apagadas ou invisibilizadas, não só no Brasil como no mundo, que eu pelo menos compartilho com a Samantha. Eu peguei o contato com ela, que ela quer passar contigo, ela quer conversar contigo, depois eu falo. Mas
nesse interesse de redimensionar a história e reconhecer que o cinema era machista, o neorrealismo, por mais brilhante que ele tenha sido, eu não vou diminuir a obra que eu amo, Fellini é um dos meus diretores favoritos de vida, eu não posso deixar de reconhecer que o neorrealismo foi machista, gente, porque foi. E não havia crédito. Era uma época em que, por exemplo, mulheres não tinham CPF próprio, né? Dependiam do marido. Então, por causa disso, talvez os créditos não tenham a Julieta Massina reconhecendo como co-roteirista, como coprodutora. Por quê? Por que não? Se ela tinha tanta autoria dos filmes, por exemplo, que ela protagonizava junto com o Fellini na parte criativa, na concepção criativa, quanto ele. Tá na hora da gente redimensionar essa história, como a Laura própria falou. E o melhor de tudo, ela tem atrizes fenomenais na mão. Vocês acham que ela relaxou a direção? A direção dela é inspiradíssima. Planos incríveis que expressam visualmente todas essas dialéticas que eu estou falando. Toda a dialética da atuação, que ela inclusive diz que apesar de haver muita espontaneidade, haver muitos improvisos, foi planejada. Foi ensaiada, cada cuspe, cada mordida, tudo foi ensaiado. Há espaço também para invenção, mas a invenção foi ensaiada e era incorporada depois. Então há um trabalho colaborativo em conjunto que prioriza planos em que não só a atriz, a cena, né, performática conta uma história, o entorno dela também conta, como por exemplo um enquadramento maravilhoso de umas motocicletas passando no deserto, né, só podiam ser homens passando no deserto, espalhando areia e terra para cima daquelas protagonistas tão fortes que não se deixam ser engolidas. A imprevisibilidade delas não deixa aquele entorno hostil engoli-las. O filme foi filmado na Sardenha, tanto que a diretora fez uma longa pesquisa na Sardenha, porque o filme anterior dela, o Virgem Juramentada, é um filme frio, de neve. Inclusive ele concorreu aqui em Berlim em 2015. Ela volta agora, 3 anos depois, com O Filho é Minha. E é um filme quente esse. A Sardenha é um lugar quente, com mar, com terra, com areia. E muda completamente a forma de se contar uma história. Tem muitas paixões ali envolvidas, né, de mulheres em relação a elas próprias. Elas se pensam a identidade delas, uma em relação à outra. Que nem aquela frase do John Berger, né? Os homens sonham com as mulheres, mas as mulheres sonham com elas mesmas sendo sonhadas. Se encaixa perfeitamente na descrição desse filme. E não há nenhum momento do filme que permite que essas mulheres sejam guiadas pela relação do outro masculino. Elas só são guiadas por elas mesmas. Elas ocupam um território. E isso é sensacional. Essa performance no enquadramento, ela tá nas motocicletas levantando poeira. Por exemplo, há uma cena que eu não vou spoiler aqui, mas que a Valéria Golino vai cogitar fazer algo completamente imoral, e nesse momento ela vai estar, por exemplo, assim, com uma janela atrás dela, com uma linda paisagem da Sardenha, só que limitada. O enquadramento da janela é limitado, aquela paisagem gigantesca, linda, tem um ponto de vista completamente fechado, e aquele ponto de vista fechado está falando sobre a base da moral com a qual ela está testando, com a qual ela está se testando e vai ser testada, que ela está no limiar do que é permitido e até do que seja o melhor para a filha dela. Então aquela janela estreita, com pouca iluminação, com que aquela paisagem maravilhosa está longe do alcance, e ela está naquele escuro do recinto fechado, com as sombras a cobrindo, falam muito do que aquela interpretação está fazendo. Então, nenhuma cena é à toa. As cenas entre a Alba e entre a Valéria são de uma potência gigantesca. Uma cena delas contra a lua, contra a iluminação da lua, gente, sério, fico arrepiado. Elas próprias ficam arrepiadas. Você percebe que elas estão arrepiadas pelo encontro da atuação delas. Naquele momento, inclusive, em cena, as personagens incorporam o arrepio como forma narrativa. E tem choro, e tem grito, e tem o engolido do contido, e tem raiva, e tem amor, e tem paixão uma pela outra, que são melhores amigas, e eu não vou falar mais nada para não spoiler o filme. Então, assim, existe uma história narrativa toda por trás dessa construção. O filme é gigante. Eu tive o prazer de fazer a pergunta depois de... Foram 3 perguntas brasileiras na sequência, né? A gente dominou a coletiva hoje. Então, assim, quem fez a pergunta antes de mim foi a Luciana Veras, que é uma também maravilhosa. As Elviras estão representadas aqui em Berlim, hein? Crítica das Elviras, coletivo de mulheres na crítica do Brasil. E que, aliás, é um fato histórico inédito. Todo o corpo de crítica daqui não fazia ideia de que existiam coletivos de mulheres da crítica que reunissem um país inteiro. Estão super interessados no assunto, até pelo que eu soube. E a Luciana está aqui representando muito bem, tá foda. E
a gente foi uma sequência de perguntas, só quem fez antes de nós foi um repórter representando a África do Sul, e ele foi o primeiro a dizer, dizendo, Laura, eu gostaria de dizer que o seu filme foi o melhor filme que eu vi até agora em toda a competição, em todas as mostras, nesse ano. Foi muito emocionante, foi muito emocionado, houve uma salva de aplausos para essa colocação do jornalista, que nós brasileiros reiteramos, porque parece sensibilizou a nós. Mas eu vejo que é uma visão muito fora realmente do ocidente capitalista euro-americano, né? Olha quem está reconhecendo o filme como o melhor até agora da competição, né? Olhares que eles chamariam de periféricos, que nós não somos eles, nós somos o outro, né? América Latina, a África, e eu acho isso sensacional nesse reconhecimento espelhado. Para terminar, gente, o que é Bicha Travesti? É um filme, é um manifesto, é um musical, o que me surpreendeu, tá? Bicha Trava Picture Show. Gente, sinceramente, o que é isso? Eles criaram uma criatura, literalmente, através dos retalhos do que não foi dado de direito por tanto tempo. Eles criaram novas representações e representatividades, porque a Lin coassina o roteiro, tá? Ela teve decisão sobre toda e qualquer questão que esteja no filme, na versão final do filme. Ela pôde opinar sobre absolutamente tudo. E, gente, a Lin, por si só, é um filme. Ela é um filme porque ela criou uma persona artística que não veio do nada, ela veio de uma elaboração de anos e anos de trabalho. Nunca pensem que quando uma pessoa fica famosa, ela geralmente deve ter tido, sim, uma carreira naquele tempo todo de desconhecida para poder compor esse trabalho. E o que a Lin compôs? Eu poderia até dizer que, entre aspas, ela co-dirige esse filme, porque o filme depende muito das performances dela, do pensamento dela, do que ela co-escreve e co-assina. Por que eu diria que ela poderia co-dirigir? Apesar de uma direção também envolver uma montagem, envolver uma edição, envolver uma palavra com som, que eu entendo, dentro do lugar de fala, do conjunto do trabalho que talvez a Lin não estivesse se sentindo confortável no momento para poder assumir. Talvez ela não tenha experiência para poder comandar a direção de arte, o som, a montagem, ou não tenha querido, ou não tenha tido tempo. É tudo relativo. Mas ela coassina o roteiro porque foi a instância em que ela se sentiu confortável para fazer, e ela teve a palavra final na edição. Porque, gente, o que é criar uma persona que o Brasil não aceita, na teoria, e hoje em dia, com esse sucesso, com esse reconhecimento internacional que os direitos trans estão avançando no Brasil, que é extremamente dicotômico, como é que o Brasil pode ser o país, hoje em dia reconhecido no mundo, com maiores avanços em termos de direitos trans, ao mesmo tempo em que ele é o país que tem mais transfobia e homicídios de pessoas trans? A média de vida, a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, para um país em que a expectativa de vida normal é de 70 a 75. Isso é um absurdo, isso é um etnocídio, isso é um genocídio. Isso não pode continuar a acontecer, e isso vai continuar a acontecer enquanto essas figuras, que são pessoas com os mesmos direitos, e não estejam sendo reconhecidas e representadas nos grandes meios de comunicação. Alguém, por exemplo, foi uma sessão muito emotiva, foi uma sessão muito política, houve muitos gritos de fora Temer, e não parou por aí. Também se criticou outras figuras políticas que não foram nomeadas por ética, mas todos nós sabemos muito bem quem são, né? Como a música, por exemplo, do Francisco Alombre, uma banda maravilhosa, descubram, eu vou dizer o nome da música, né? Bolsonada. Então nem sei quem é o político que eu estou falando, eu estou dizendo o nome da música, é Bolsonada. Então... muitas coisas foram nomeadas, houve um debate depois do filme com participação do público, com participação de uma crítica alemã, a Margarita, que é editora-chefe de uma revista feminista daqui, e que tem um coletivo de audiovisual que usa hoje em dia, ela própria nomeou isso durante o debate, o feminismo contra o fascismo, que ela nomeou que também está acontecendo e crescendo na Alemanha. Não sei se vocês sabem, mas a Merkel vai enfrentar nessas próximas semanas uma votação que pode retirá-la do poder, porque ela está sendo acossada por uma questão similar ao que a Dilma passou no Brasil. Ela não anda tendo governabilidade, eles retiraram o suporte que ela tinha em porcentagem na Câmara. Mas voltando ao filme, porque isso foi falado, isso foi nomeado no debate, as nossas similaridades de confrontação do fascismo e o quanto o próprio título do filme evoca, né? A bicha travesti, as pessoas trans, as pessoas travestis, as pessoas queer e todas as gamas e que essas definições podem abraçar.
representam um campo de batalha contra todo esse fascismo. O quanto nós precisamos, como a letra da música da Lin, sermos mais viadas, sermos menos binários, sermos mais trans. E isso não lida com a nossa sexualidade. Ninguém está dizendo que uma pessoa hétero precisa, de repente, decidir, contrário a tudo, na teoria que ela sente dentro de si, com a heterossexualidade dela, de repente mudar a orientação sexual dela. Não é isso. Mas a sua heterossexualidade pode ser menos binária, sua heterossexualidade pode ser mais trans, sua heterossexualidade pode ser mais queer, ela pode ser menos cerceada por um machismo tóxico, ela pode ser permeada por maior feminismo. Um homem pode ser menos tóxico, com uma masculinidade que nós não nascemos com ela. Palavras da Lin, reitero e repito, nós nascemos com órgãos genitais. Nós nascemos com pênis, ou nós nascemos com uma vagina, ou até há pessoas que nascem com os dois, ou sem nenhum dos dois, ou com uma representação que não se encaixa em nenhum dos dois. Isso quer dizer que ela é homem ou mulher? Não. Palavras da Lin, reitero. E ela está completamente certa. E quando houve o grito, a proclamação de derrubada do golpe que hoje em dia impera no Brasil contra a democracia, até com intervenções militares autorizadas recentemente, alguém gritou da plateia, Lin presidente. E houve um coro, Lin presidente. Nós não estamos dizendo que a Lin queira ser presidente no momento, ou que ela tenha isso nos seus planos. Não, a questão não é essa. A questão é que nós precisamos ver mais corpos como a Lin ocupando o Congresso Nacional, ocupando presidência e administração de poderes executivos, e nós não temos isso. E nós precisamos disso. Isso é o que esse filme fala. Voltando ao filme, falando sobre a linguagem do filme, eu estou muito emocionado. Foi uma sessão muito emocionante. Como eu disse, o filme ele é um drama, ele é um romance, inclusive, também. Ele é uma comédia, ele é um musical. Eu não esperava por isso. Ele funciona muito bem, também como um musical, até porque ele tem inúmeras performances da Lin. As performances dela são políticas, politizadas. As letras dela falam muito sobre direitos sociais e coletivos. Ela própria, quando ela fala no plural, até foi uma colocação que o Pablo Vilaça, hoje no debate público, né, da sessão aberta, ele se colocou, ele falou, gente, eu sou crítico, eu sou do Brasil e eu nunca antes me pronunciei em nenhum debate aberto de público, só em debates profissionais da crítica. Nunca antes eu pedi um microfone para fazer uma pergunta, nunca disputei com o público, acho que esse não é o meu lugar, tirar essa pergunta das pessoas que estão ali para poder perguntar, porque eu tenho o meu próprio lugar para perguntar, mas eu preciso fazer essa colocação pela primeira vez na minha carreira. Você sabe o que o Pablo pediu? Ele pediu que a tradutora, por gentileza, que estava traduzindo as falas da Lin, explicasse para o público o que a Lin estava fazendo como declaração política pessoal com seu próprio corpo e a palavra narrada. Ela estava nomeando todos na plateia e na audiência como ela. Todos na plateia como ela, com o pronome feminino. Uma, ela, da... Isso é uma declaração. Quando a tradutora traduzia, tinha muita gente de várias línguas e ouvindo em inglês, ouvem o the, que é um pronome que não tem gênero, né? Ele serve para o masculino e para o feminino. E o Pablo, com toda razão, ele chegou e disse, eu sinto o que a Lin está fazendo, e eu acho que a tradutora poderia explicar para o público não brasileiro o que significa o uso desse pronome como um coletivo. E por que eu estou falando isso e as palavras do Pablo Vilaça? Número 1, porque o Brasil ainda tende a usar o predomínio do pronome masculino, como nós todos somos eles. Nós todos não somos elas, nós todas não somos elas. Mesmo que eu esteja cercado por 20 mulheres, só tenha eu de homem, a gente tende a dizer nós todos. E por que, se eu sou um homem com 20 mulheres atrás de mim? Por que nós teríamos que ser os todos? E não as todas, se elas são maioria nesse caso hipotético. Então, essa generalização do plural masculino como gênero, como ocupação de gênero, é política, sim. Tudo isso foi nomeado no debate. E por que eu quero dizer isso? Porque é uma representação que o filme traz. O filme ele mistura documentário com ficção, ele mescla e ele funde aonde está o limite, aonde começa um e onde termina o outro. E ele tem muitos diálogos e também monólogos da Lin e de outras várias convidadas que eu sou muito fã artisticamente. Gente, eu amo muito. Desde a Lin, da Quebrada, que vocês percebem, claro, o jogo de palavra com o nome artístico dela, né? Lin, da Quebrada, da periferia, como também Linda Quebrada,
né? Tá quebrando o estereótipo do que seria o padrão hegemônico do considerado linda. E várias outras participações como Lineker, ai gente, eu amo demais a Lineker, gente, esqueci, a Cozinheira e as Baianas, e várias outras participações com a parceira da Lin também, a Jupe do Bairro, que rouba a cena em inúmeros momentos, ela está divina, e ela também coloca várias outras questões, como a bicha gorda, por exemplo, ela fala isso, ela se nomeia e ela declara por que é tido como um preconceito, porque todos os corpos não são lindos, porque são, e não são reconhecidos como tal. Ela também coloca por que ela, com o estereótipo que ela ocupa, ela precisa ser a engraçada, ela precisa ser a divertida, o alívio cômico, porque tem que se reduzir a arquétipos que às vezes humilham, que às vezes podem estar rindo junto, mas também está tendo que rir de si para existir no mundo que lhe nega. Isso é cruel, isso é uma crueldade. E isso tudo é o que o filme nomeia, com uma suavidade, com uma dinâmica, com uma narrativa frenética que também vem do videoclipe, que também vem do confessional. Além de ter permitido as filmagens dela durante a época que ela lutou contra o câncer, que são extremamente pessoais, extremamente íntimas, é de uma força, de uma fortaleza impressionante. Impressionante. Até porque durante a recuperação dela, ela fez inúmeras coisas que não se pode fazer dentro de um hospital. Maravilhosa. Por que não se pode, né? Pode-se tudo, que se dane esses conservadores moralistas que impedem a evolução. E ela se autorregistrou, que ela poderia, inclusive, ser chamada a atenção, né? Vamos dizer. E ela liberou tudo isso para o filme. É uma coisa impressionante. E é aquela coisa, a gente tem que se desapegar desses marcos e desses símbolos. Então tá, eu tenho um pênis. Por que ele é mais ou menos do que qualquer outro ou de qualquer outra coisa, como a Lin fala, reitero palavras dela. Ela diz, né? Gente, eu me divirto tanto comigo mesma, com o meu próprio corpo. Se você tem uma genitália, você pode se divertir muito. E ela está dizendo isso de maneira jocosa, uma brincadeira infantil mesmo. E ela demonstra no filme inúmeras brincadeiras. Por exemplo, vocês já tentaram... Gente, é o máximo isso. Pegar uma... Sabe quando você está no chuveiro e você faz muita espuma e você cria bolhas de sabão? Você já tentou manter essa bolha viva, né? Manter essa bolha e conseguir botar a sua genitália dentro da bolha sem a bolha estourar? É um exercício, é um teste. É muito divertido. Eu não tentei, eu vou tentar hoje quando eu chegar em casa, mas eu concordo com a Lin. É uma brincadeira que a gente pode desconstruir certos símbolos que são ainda tidos como tão toxicamente hegemônicos e opressores na exclusão do outro. E essa forma narrativa dessa declaração que o filme faz é uma inovação técnica. A Lin já vinha de participações que inclusive já pisaram em Berlim no ano passado, como Corpo Elétrico, do Marcelo Caetano. Aliás, eu falei no outro vídeo, né? Eu dei o crédito, né? Do Marcelo Caetano. Filme maravilhoso, um dos meus favoritos do ano passado. E O Meu Corpo é Político, documentário, também maravilhoso, da Alice Riff. A Lin estava em ambos. Esses filmes, para mim, eu acho que eles avançaram um grande grau dentro da narrativa brasileira. Por exemplo, quem conhece a produção dos filmes da Surto e Alumbramento da ocupação LGBTQ na narrativa de cinema que eles falam, que eles fazem, vão ver um passo ainda a mais, tá? Um queer futurismo a mais dentro da estética que é criada com esse novo filme, Bicha Travesti. As falas da Lin, isso inclusive foi perguntado pela Margarita, mediadora do debate depois do filme, não foram escritas, não foram ensaiadas. Ela tende, sim, claro, a ser exigida a ter essas palavras na ponta da língua em muitas entrevistas coletivas, apresentações, performances. Então ela tem um costume em reiterar uma linguagem que ela precisa até para se defender desse meio tão hostil que nós temos. Mas nenhuma fala dela do filme, mesmo que ela a tenha como uma crença pessoal, foi escrita ou ela também não leu. Não foi ensaiado, é tudo espontâneo. Mas, gente, inclusive existe uma ocupação, né, de radialista que ela faz as questões declarando dentro da rádio, dentro do filme, que lembram muito o Branco Sai, Preto Fica, do Adirley Queiroz, né?
do Marquinhos do Tropa, que tem a ocupação radialista, e ele declara os direitos sociais, coletivos e civis dentro da resistência de guerra da rádio. Isso também existiu num filme da década de 80, que é um marco do feminismo no cinema, e é um dos primeiros filmes que se reconhece como cinema negro, apesar de ser dirigido por uma mulher branca nos Estados Unidos, que é o Born in Flames. Quem não viu, veja. Tem no YouTube, inclusive, não é uma qualidade muito boa, tem no making of, uma qualidade melhor. É porque é um filme que não existe, você não vai conseguir alugar esse filme. Se você não vê livre, disponível, aberto no YouTube, não é crime, tá lá, tá público, você não vai poder ver este filme. Raríssimos os canais, sei lá, da net que exibem, por exemplo, esse filme. Eu acho que só o Sundance Channel. E não sei se está na grade da programação atualmente. Vocês sabem que o primeiro filme dirigido por uma mulher negra de ficção a estrear no circuito comercial foi só em 91, que foi pela Julie Dash, que é o Daughters of the Dust. Então, quando Born in Flames foi lançado em 85, né, eu acho. Eu não tenho certeza, vamos confirmar depois. Mas quando ele foi lançado em 85 nos Estados Unidos, ele era uma declaração da mulher negra ocupando protagonismo na tela, da mulher negra lésbica ocupando protagonismo na tela, através da rádio, da radialista. E eu vejo a Lin reocupar esse lugar da Born in Flames dentro de um filme que não só é necessário, como é universal. Tipo, lembram quando perguntavam qual obra nós deveríamos lançar no espaço e representar a gente perante algum contato com os alienígenas, e diziam What a Wonderful World, do Louis Armstrong, ou qualquer uma das músicas dos Beatles? Então, gente, eu digo que as declarações da Linda Quebrada tem que ser acrescentadas dentro dessa espaçonave de primeiro contato com os ETs, porque isso nos representa. E se o outro, aquele que nós ainda não conhecemos, né, a verdade está lá fora, Arquivo X, venha um dia nos conhecer e ter um retrato, ter um registro de quem nós somos, eu gostaria que esse filme fosse uma das primeiras coisas que eles vissem e soubessem que a gente não pode ainda não ser coletivamente, predominante, majoritariamente ainda desconstruídos a esse ponto da não binariedade total, em que você não precisa se declarar uma binariedade. Muita gente no debate perguntou assim, mas Lin, o que você acha do discurso do filme aplicado para o outro lado? Eu, como um homem branco, cis... Também foi perguntado, uma mulher disse, não, é porque você fala de empoderamento feminino e você nasceu homem, né? Então, assim, E você me tocou, a mulher estava elogiando, ela não estava criticando a Lin, ela diz, você dentro do filme se reconhece como uma mulher cis com pênis. A menina perguntando para a Lin. E a Lin responde, gente, eu não nasci homem, eu nasci com um pênis, é diferente. Eu nasci com uma genitália masculina, reconhecida como masculina. Mas por que eu tenho que ser um homem? Porque eu nasci com um pênis. E ela está muito correta, ela está muito certa, e isso cada vez mais tem que ser desconstruído dentro dessa mentalidade opressora. E, como ela disse, características que eram ligadas a cada um dos gêneros, como o homem ter que ser dominante, ter que ser agressivo, ter que falar mais alto, a mulher ter que falar baixo, ser compassiva, ser subserviente. Por que é característica da mulher e por que as primeiras são do homem? Porque, por exemplo, a mulher não poderia ser, por exemplo, agressiva, falar alto, ser competitiva, e o homem falar baixo, ser subserviente. Ou, mais desafiador ainda, porque isso ainda está dentro da mentalidade da binariedade, de uma mera inversão do binário, por que essas características sequer têm que ser atadas a um gênero específico, ou ao outro gênero, ou a qualquer um dos gêneros? Por que uma pessoa não pode falar alto e falar baixo, ser subserviente e ser poderosa, no momento que ela bem quiser? Então, o que a Lin respondeu para ambas essas questões foi exatamente isso. Vocês ainda estão fazendo essas perguntas num tom binário. Vocês ainda estão se vendo como o outro. Quando a gente se vê fora de um termo de comparação em que só existem essas duas escolhas, todas as escolhas postas na tela passam a ser nossas também. E eu acho que é essa grande declaração que o filme faz, com uma dinâmica colorida, é uma explosão na tela, não tem como você sair incólume, não tem como você sair ileso. Você leva... Tanto que eu tinha que ver o filme do Padilha depois, Desculpa, José Padilha, não consegui ver teu filme, porque eu fiquei acachapado pelo filme da Lin. Tipo, o filme da Lin, eu nem tô... Desculpa, Kiko Goifman, Cláudia, Priscila, tem todo o crédito do mundo por terem feito esse filme em conjunto, mas como eles próprios disseram, ela é mais do que uma persona, ela é uma palavra, ela é uma declaração, ela também é o filme. É o filme da Lin, não tem como se negar isso, e é o favorito, segundo todas as conversas de corredores imediatos ao sair em várias línguas, todo mundo falando, e já ganhou o prêmio TED Awards. Então eu conto com isso, eu boto minha mão no fogo se esse filme não ganhar. Provavelmente a gente, como Brasil, já tem um prêmio, pelo menos, representando o Brasil em Berlim, que deve o TED Awards para eles. Eu realmente espero que vá.
tá? Porque esse filme, ele precisa ser inclusive exibido no Brasil em escolas, ele precisa ser exibido em universidades, em hospitais, em todo lugar em que pessoas possam ser ocupadas com novas reflexões, com novas visões. E que lindo, é um gesto, que lindo, eu não tenho palavras para dizer, todo o ritmo dele. Eu não quero spoiler as cenas, porque elas são muito emocionantes, elas são completamente, vamos dizer, despudoradas num bom sentido. Ela não precisa se reger por um código de moral imposto, né, hegemônico, em que você não pode fazer algo. Que coisa mais linda, gente. É uma poesia ao humano, a nós todos. E você vai dizer, mas por que é uma poesia a mim se eu não sou trans? Então, ou se eu não sou travesti, ou se eu não sou queer, então você também está pensando como binariamente. Para de pensar binariamente. Esse filme também é para você, tá? É como a Lin canta na música dela, relaxa o cu. Você não precisa dar ele, mas relaxa o cu. Tem problema não. É um centro nervoso onde se concentra todas as energias cósmicas do corpo. É um chi. Chi, né? A energia chinesa do chi. Então, concentre mais energia no teu cu. Mesmo que você não vá dá-lo. Porque se liberte desses paradigmas que te prendem. Tá? Eu estou parafraseando a letra da Lin, não totalmente correto aqui com liberdade poética, mas é isso, gente. Se libertem, parem de ser tão presos. Beijo, até amanhã.